pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Diz Aí, na verdade, um quadro dentro do Central 2.0. Hoje estamos tendo a alegria e a honra de receber o pastor Alan. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente se sente aqui honrado com a sua presença e com tudo que o senhor vai acrescentar no quadro de hoje. Nosso tema, como o senhor já ia até falando, o senhor já está ansioso para falar sobre esse tema que é: será que Deus ouve qualquer tipo de oração? Quando eu pensei nesse tema aqui, quando me falaram que era esse tema, eu logo lembrei de Isaías 59, que diz, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas será que existe alguma oração que Deus não ouve? Ou existe até algum relato na Bíblia de alguma oração que foi ignorada? Existem algumas orações que foram ignoradas pelo Senhor por alguns motivos, dona Júlia. Aliás, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe. E Deus me fez lembrar de 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, no capítulo 3, no verso de número 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, aquele marido que maltrata a esposa, que não consegue honrar a esposa, que não consegue honrar a família, ele tem as orações impedidas de chegar a Deus. Ou seja, então Deus não é aquele que vai negar ouvir a sua voz, mas pelas atitudes que nós temos, a impiedade dentro do nosso coração impede Deus de ouvir as nossas orações. E uma garantia de que a nossa oração foi ouvida seria, por exemplo, orar em nome de Jesus? Essa é a garantia que a minha oração foi ouvida e que irá ser atendida? Eu entendo, dona Júlia, que a nossa oração ela é ouvida, ela é atendida por Deus quando há em nosso coração um quebrantamento, quando o nosso coração ele é aberto e assim nós conseguimos falar francamente ao Senhor. Ou seja, eu escolho a mudança sobre a minha vida, eu escolho mudar o rumo que eu estou vivendo e a partir disso, aquilo que eu falo com Deus passa a ser escutado pelo Senhor. Então, até enquanto a senhora falava, me veio aqui aos olhos Provérbios no capítulo 28, que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, quando nós não damos valor à palavra de Deus, e essa palavra não ganha forma dentro de nós, a nossa oração ela se torna impedida. Mas quando damos ouvidos à palavra do Senhor, recebemos dessa palavra e entendemos o que fazer com essa palavra, tudo aquilo que falarmos diante do Senhor será escutado por Ele. Daí o senhor entra num ponto interessante, né? Será que Deus ouve a oração daquelas pessoas que não servem a Deus? Será que Ele ouve e responde essas orações de pessoas pecadoras? Porque você citou Provérbios. Sim. Falou que a oração se torna até abominável. Então, poxa, será que Deus está ouvindo a oração de uma pessoa pecadora? Eu entendo que existe uma certa diferença entre a pecadora e a ímpia. O pecador é aquele que erra o alvo por algum motivo e o ímpio é aquele que sabe o que tem que fazer e escolhe não fazer. Então, por exemplo, diz a palavra que a mulher ela se lança aos pés de Jesus chorando e ela é apresentada como uma mulher pecadora. Mas ela estava aos pés do Senhor Jesus e Jesus registra o ato de adoração dela para que todos soubessem do que ela fez. Então não é simplesmente porque por pecador todo mundo todo mundo vai errar o alvo uma vez ou outra. A questão é permanecer pecando. Aí se torna impiedade. Ou seja, tem uma divisão, tem uma separação entre o que é o pecado, ou o pecador em si, e o que é a impiedade e o ato de se tornar ímpio. Porque eu escolho não obedecer à vontade de Deus. Eu escolho fazer o que é errado para que, de alguma maneira, eu me sinta confortável com isso. Então, isso faz a separação do homem com Deus. Show, perfeito. Quando nós falamos de oração, a gente vê muito isso, por exemplo, dentro das programações que temos aqui, né, no Show da Fé, no SOS da Fé, no programa Fala Amigo também, que depois da oração da fé, o pastor até estimula a pessoa a fazer aquilo que ela não fazia antes. Sim. Né? Ou seja, depois da oração a gente vê milagres acontecendo. Mas por que será que tem pessoas que alcançam o milagre, tem pessoas que depois da oração não alcançam? Será que a oração dela, a oração daquela pessoa não foi ouvida? Ou por que será que aquela oração não foi respondida? Eu entendo de duas maneiras. Eu entendo como misericórdia e entendo também como um quebrantamento. A misericórdia ela vai te alcançar, você merecendo ela ou não. A gente chama isso de graça. E às vezes a pessoa
em um favor imerecido, recebe algo que não é devido a ela, porque não é por obras, não é? E nem por atos que a gente faz. Mas através da fé do pastor que está pregando, através daquilo que foi ministrado, ou ela se quebranta para receber dessa palavra e recebe a conexão com Deus, ou através da misericórdia ela alcança algo que talvez ela não teria direito dela. Eu lembro já de ler um testemunho, foi até um bem comprido, porque a pessoa contou a história e acho que isso engrandeceu ainda mais o testemunho, porque era a esposa que estava vendo ao SOS da Fé e estava no momento da oração e o marido incrédulo estava no outro cômodo da casa e o marido incrédulo foi curado. Eu não lembro qual que era o caso, né, específico, mas era exatamente isso. Ele não cria, mas pela oração, pela misericórdia, ele também foi alcançado ali e foi curado. Foi um testemunho que na época era até um missionário, ele ficou, nossa, até o marido incrédulo? Então, sim, a misericórdia de Deus se renova a cada dia e alcança essas pessoas também. Pastor, quando nós falamos sobre a oração, nós encontramos na Bíblia um modelo de oração, seria o Pai Nosso. Sim. Não que deva ser repetido, né, algo, até porque antes ele fala para a gente não orar com vãs repetições. Então não faz sentido logo em seguida ele falar para orar daquela forma e ser uma repetição, não faz sentido. Mas quando oramos naquela estrutura, será que isso traz um pouco mais de garantia de que Deus irá ouvir essa oração? Eu entendo que o modelo que Jesus ele deixa pra gente é para que a gente, como a própria colocação da senhora foi perfeita nisso, é realmente só um modelo do que é uma conversa entre um pai e um filho. Ou seja, Jesus estava mostrando daquilo que ele tinha de relacionamento com Deus. Então ele estava dizendo, olha, quando você for orar ao Pai, quando você for falar com Deus, quando você tiver essa comunhão com Deus, você deve falar próximo a isso, dessa maneira. Mas, por exemplo, a senhora quando vai conversar com o pastor Wilson, a senhora não vai ficar repetindo 75 vezes a mesma coisa. Isso aí só ia cansar, na verdade. Seria cansativo para a senhora e cansativo para ele. Mas quando a senhora conversa com ele, a senhora tem vários assuntos. Não, pai, isso aconteceu, aquilo aconteceu, porque é algo que a senhora tem falado com o seu pai e a senhora tem um relacionamento com ele. Sim. O que Jesus quis dizer é que a partir do momento em que a gente tem essa oportunidade de se lançar diante da presença de Deus, nós não precisamos nos repetir de diversas maneiras ou de diversos modos ou com diversas palavras para que a nossa oração possa parecer bonita, a nossa oração possa parecer produtiva. O que Jesus estava dizendo é o que você precisa fazer é abrir o seu coração e permitir com que aquilo que habita dentro de você para louvor ao Senhor possa aparecer na sua fala com Deus, no seu momento com Deus. Tanto que a primeira palavra, né, da estrutura da oração, Pai Nosso. E não só aí, mas durante toda a estrutura do Pai Nosso, a gente vê isso, nosso, essa palavra sendo repetida várias vezes. Então, a gente pode entender que para que uma oração ela seja útil, que ela seja eficaz, ela tem que ser feita em concordância. Ela não é só baseada na unidade, no eu, no ego, né? A pessoa sendo o centro da oração, mas também em unidade e concordância. Sim. Eu entendo que a partir do momento em que você tem um contato com Deus, se você não toca as pessoas, seria fantasia. Sim. Até porque eu imagino assim, se eu sou tocado por Deus, eu preciso tocar as pessoas à minha volta, porque senão se torna para mim apenas um ato dizendo francamente, eu me torno um fariseu. Alguém que vai à igreja só para dizer fui à igreja, alguém que diz sento nas primeiras fileiras apenas para dizer sentei nas primeiras fileiras. Ou no caso da oração, ora em público, né? Exatamente, como querendo o fariseu. Parecer, exatamente. E tanto nessa oração do fariseu mesmo, o fariseu dizia, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual ao publicano. Obrigado porque eu não pego igual ao publicano. Enquanto isso, o publicano estava batendo no peito, que é um sinal judeu para perdão. Ele batia no peito pedindo arrependimento, ou seja, acho que a questão não é dizer propriamente, é demonstrar o que você tem feito e como você tem feito. Porque a oração vai te conectar a uma humanidade, vai fazer você se tornar mais humano com a pessoa ao seu lado e fazer com que você possa espalhar ou transmitir aquilo que você carrega. Se a minha oração ela é bem de um jeito fariseu, é tudo sobre mim e é tudo para mim. Agora, se é para o Senhor e veio pelo Senhor, eu tenho que tocar a pessoa próxima a mim, porque a partir disso eu estou demonstrando o Senhor. Vamos falar sobre qual é o poder da oração. Pastor, na Bíblia a gente encontra essa resposta? Encontra, e eu selecionei só peguei só um versículo específico, porque sempre me salta aos olhos.
Aqui em Jeremias, no capítulo de número 33, no verso 3, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, se você quer receber das respostas do Senhor, a oração, ela produz essa resposta, ela faz com que você tenha essa conexão com Deus, ao ponto de Deus te responder e entregar a você o que você não sabe e o anunciar, talvez, aquilo que no seu futuro vai acontecer. Quando você está conectado a Deus, quando você tem essa vida com Deus, essa aliança com Deus, o que você faz em oração, Deus ele responde, Deus ele entrega, Deus ele vem como uma provisão para abençoar a sua vida. Perfeito. E agora nós vamos a um caso, pastor. Alguém mandou alguma dúvida e dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. E essa pessoa é a Letícia e ela escreveu assim, ó. Me chamo Letícia, tenho 28 anos e tenho notado que ao chegar em casa cansada do trabalho, minha mente também está cansada e dificulta as minhas orações. Às vezes troco palavras, misturo os assuntos, outras vezes até durmo no meio da oração e isso me deixa muito preocupada. Se Deus está realmente ouvindo as minhas palavras e se a minha oração realmente é válida. Eu entendo da seguinte maneira, a gente precisa disciplinar a nossa vida para que a gente crie esse ambiente de oração, esse ambiente de relacionamento com Deus. Eu estava prestando atenção no que a senhora estava dizendo e ela comentou que ela sai de casa para o trabalho, chega cansada dos afazeres e assim ela oferece o que tem de tempo para falar com Deus. Mas seria talvez para ela mais proveitoso fazer pela manhã quando ela acordasse ou talvez acordar um pouco mais cedo para criar esse relacionamento com Deus. Não digo que Deus não está escutando a oração dela, mas digo que se ela quer crescer espiritualmente, ela precisa criar essa disciplina ou talvez criar um cronograma do que fazer no dia dela, para que ela possa ter essa comunhão com Deus e crescer espiritualmente a um nível que talvez hoje ela não tenha. É interessante porque a gente ouve relatos assim, né, de pessoas que na hora de dormir, Senhor, abençoa os meus inimigos. Senhor, abençoa Deus. Jesus, em nome de Jesus, não sei o quê, enfim. Porque a pessoa está cansada, né, mas precisa arrumar o tempo para o dono do tempo. Exatamente. Porque mostra uma inversão de prioridades, Exatamente. Uma inversão de valores. A pessoa que não prioriza o relacionamento dela com Deus. Exato. E agora, sendo a prioridade da nossa vida, pelo menos o que deveria ser, buscar o reino de Deus, o versículo já fala que as demais coisas seriam acrescentadas. Exato. Mas e se eu não busco o reino Exato. de Deus? Aí, de repente, a pessoa experimenta faltas, necessidades dentro da vida dela, que ela não se dá conta que, às vezes, precisa arrumar um princípio que é tão básico. Exato. Né? Arrumar um pouquinho de tempo ali dentro da rotina corrida, que, poxa, todo mundo acho que enfrenta um pouquinho de rotina corrida, Sim. né? Transporte público, rotina no trabalho, são os estudos, poxa. Mas um espaço ali você precisa arrumar e ser um tempo de qualidade. Sim. Porque você pode gastar 1 hora orando, mas se for 1 hora que, de repente, como ela aqui, já cansada, não falando coisa com coisa... Sim. Então, tem que ser um tempo de qualidade. É melhor que seja 10 minutos, 15 minutos bem feitos do que 1 hora enrolando. Porque às vezes, desculpa a expressão enrolando, mas às vezes a gente quer dizer, eu orei 1 hora, eu oro 1 hora, só que dessa 1 hora... Aí já caiu no fariseu lá também. Exatamente. Já voltou lá pro assunto anterior. A gente acaba se tornando, como a senhora bem pontuou agora, um fariseu, porque a gente apenas vai bater no peito e dizendo, eu orei. Eu fiz. E não é sobre o que eu fiz ou o que eu orei, é o tempo que eu dei a Deus. Diz a palavra no livro de Cantares, que o Senhor, ele tem uma expectativa de nos encontrar. Diz a palavra que a noiva, ela preparou o jardim e ela arrumou e perfumou o local que o noivo poderia entrar. Ou seja, se nós tratamos o Senhor Jesus como noivo, nós temos que preparar um ambiente para que ele entre. Nós temos que preparar a casa, nós temos que preparar o local onde nós vamos orar, para que não seja simplesmente um tempo onde eu vou falar palavras jogadas ao vento, mas sim um tempo onde eu vou falar com Deus, onde eu vou ter comunhão com Deus e onde eu vou sim exercer aquele amor que eu tenho pelo Senhor, porque o Senhor, ele nos deseja, diz a palavra, tanto é que ele se entregou por nós. A questão é como é que nós temos tratado o ambiente da nossa oração. Ah, não, à noite eu oro. Ah, não, à noite eu leio a Bíblia. Ah, não, à noite eu tenho minha comunhão com Deus. Como a senhora bem apontou, buscar primeiro as coisas do reino. Quando ele diz buscar, não é aquele negócio, talvez eu pegue alguma coisa aqui, talvez eu arranje ali. Não, eu tenho que preparar, eu tenho que me dedicar. Ser intencional, né? Exatamente. Como a senhora bem colocou aqui essa palavra, se não tiver a intenção de buscar, é melhor que eu não busque. É melhor que eu não faça, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que eu faço sem fé é pecado. Então,
eu estou me preparando para orar, mas acabo não orando como deveria, porque eu não estou me preparando como deveria. Pastor, é aquela pessoa que mesmo orando 10, 1 hora, 10 horas que seja, aquela pessoa que se vê até sem assunto. Pode acontecer isso? E qual que seria a solução? Aquela pessoa que não consegue passar 10 minutos orando por falta de assunto. Eu entendo da seguinte maneira. Um exemplo, eu conheço uma pessoa hoje. Eu vou falar com essa pessoa hoje. Eu não tenho tanto assunto com a pessoa, porque eu não tenho intimidade, eu não tenho afinidade com a pessoa. A partir do momento em que eu começo a criar o hábito, que eu começo a ter essa afinidade, eu consigo passar horas conversando com qualquer pessoa. Porque primeiro eu criei o ambiente para isso. Eu comecei a galgar, né? Degrau por degrau, passo a passo. Talvez a pessoa hoje não consiga 10 minutos, 15 minutos, mas 4 minutos bem feito, 3 minutos bem feito, 1 minuto bem feito. Sim. Dia após dia, hora após hora, sabe? Falando com Deus, criando esse hábito. É um crescimento, né? Exatamente. Criando esse passo a passo, essa pessoa ela vai crescer. Não porque o pastor Alan ou a dona Júlia estão falando, mas porque Deus ele está vendo o desejo da pessoa de buscar primeiro o reino de Deus, de buscar primeiro, sabe, esse contato com Deus, esse ambiente com o Senhor Deus. E aquilo que é derramado é proporcional à entrega da pessoa, exato, né? Exato. E agora, dentro dessa rotina corrida que a Letícia, né, falou pra gente, de repente ela pode estar no ônibus, no metrô ou até no trabalho mesmo e orando em pensamento. Será que essa oração também tem um efeito? Eu entendo que sim, porque é intencional, como a senhora bem colocou. Eu tinha um discipulado que eu fazia com uma obreira lá na nossa igreja da Praça da Sé e eu falava muito com todos os obreiros de modo geral sobre a gente ter uma vida de oração com Deus tamanha em que as pessoas que estão à nossa volta possam sentir aquilo que nós estamos carregando ou até mesmo derramando em oração. Então eu falava muito sobre umas orações mais avivadas, sobre avivamento de modo geral, a importância do avivamento. E um dia ela me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, foi inclusive no meu aniversário, ela falou, pastor, eu tô aqui no ônibus agora chorando porque eu tô orando a Deus e eu tô sentindo uma presença que eu não sentia e tô vivendo algo com Deus no nível que eu tô vivendo com Deus que eu não vivia há muitos anos. E é algo que ela viveu no particular dela, dentro da condução, indo para casa dela com fone de ouvido e ninguém entendendo o que estava acontecendo, mas ela estava se derramando diante da presença de Deus dentro do ônibus, independente se tinha uma pessoa sentada próximo, se o ônibus estava lotado ou não, porque ela não estava olhando para onde ela estava, mas para aquilo que ela estava fazendo. Entende? Sim, mas não chega a substituir aquela vida de oração, como o senhor falou, pela manhã, exato, pela noite. Exato. É para aquele momento do dia a dia. Exato. Aquela necessidade, às vezes você está com uma necessidade extra de ter mais da presença de Deus. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso avançar, eu preciso crescer espiritualmente. Ela falou, peraí, deixa eu colocar um fone de ouvido. Colocar um louvor, já preparar um ambiente. E aí ela começou a orar, ela começou a falar com Deus, Deus começou a responder ao ponto dela se derramar dentro do ônibus e chorar. Eu creio que não é uma coisa tão simples até para a mulher por conta de maquiagem, por conta da questão estética, né? Mas ela não estava se importando. A gente coloca um óculos de sol assim, já esconde um pouquinho. Vai pegando um lenço, alguma coisa na bolsa. Quando sai do ônibus tá parecendo, sei lá, panda. Mas assim, foi um toque que Deus deu para ela. Sim, é aquele momento, aquela direção, exato. Né? Acho que depois do programa de hoje, Letícia, acho que você já encontrou aqui muitas respostas dentro da palavra. Muito obrigada, pastor Alan, que às vezes eu chamava de Alan. Acontece. Eu sou Alan. Na África do Sul tinha vários outros nomes também. Qual o nome? Tem uns aí. Pastor, tem um que não conseguia falar o A propriamente do meu nome, então eu chamava pastor Ellen. Ellen? Meu Deus! Tamanho de gente chama de Ellen. Não vai rolar. Essa é boa. Bom, pastor Alan. Obrigado. Muito obrigada pela presença do senhor. Aproveita, já que o senhor está auxiliando o pastor Michael, Isso. Quem é da região e quer ali estar presente. E também as suas mídias sociais, quem quer acompanhar um pouquinho da vida do senhor, do ministério do senhor, fica à vontade. Nós estamos ali, então, junto com o pastor Michael, na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. É um local preparado para receber você. Temos um amplo estacionamento, tem o BRT na frente. Você pode ir em qualquer horário, no domingo, por exemplo, 7 da manhã, 9h30, 15, 18 horas. Nossa equipe está lá, eu estarei lá também pronto para te receber, às vezes até para conversar com você. Me coloco à disposição nessa brecha aqui para te ajudar, no nome de Jesus. E a minha rede social, que eu, no caso, mais uso, é o Instagram. Alan com 2 L's,
CSZ, que seria o meu nome suprimido, As né? iniciais, Isso, né, do isso. sobrenome. CSZ. Então, Alan CSZ. E aí você vai me encontrar lá, você pode mandar mensagem, até mesmo pedido de oração, estamos à disposição. Perfeito. Pastor, muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. Volte sempre. Diz Obrigado. aí, está de portas abertas Que para agradeço. o Senhor. Muito obrigado pelo convite e por toda a recepção que vocês fizeram pra gente. Amém, amém. Produção, ó, tá de parabéns. E você de casa, muito obrigado por você ficou com a gente até aqui. Tenho certeza que este programa abençoou muito a sua vida. Se está no YouTube, compartilha pra geral, ó. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!